Aleluia, aleluia, toda glória, toda honra, todo louvor, Pai, ó Deus, sejam para Ti, no nome santo de Jesus, amém, aleluia. Querido, você pode tomar assento e vamos aproveitar essa noite especial de culto ao Senhor, de adoração a Deus e viver com alegria. Falei pela manhã hoje no retiro e algo que até o Wilson comentou, né? Os anjos também dançam. E às vezes a gente acaba olhando para Deus, né? Achando que Deus é um Deus carrasco, um Deus bravo, um Deus cruel, um Deus, né? Que sei lá, tem a cara ruim. Porque parece que tudo que a gente ouve da parte de Deus, parece que tem uma conotação de castigo, né? Mas bem pelo contrário, até os anjos dançam, até os anjos se alegram e dançam na presença do Senhor e dos homens. Porque o texto, né, que foi falado sobre isso, está lá em Gênesis 30, põe lá para nós Gênesis 31, 1 e 2, já que foi falado, vamos falar dele, amém? Já que estamos falando de alegria, já que estamos falando de essa comunhão com Cristo, né? Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão. 32, 1. Aí, também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Maanaim. E lá em Cantares, no capítulo 6, deixa eu ver o versículo que eu não lembro de cabeça. Cantares 6. Põe o 13, quero ver se é o 13. Aí, volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. Porque quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Então, ali eu vi um encontro, onde, quando Jacó ele estava indo encontrar o seu irmão, porque os dois estavam brigados há muitos e muitos anos, mais de 14 anos brigados. Jacó, então, ele volta para sua terra e o irmão dele vem encontrar ele. E quando ele sai da casa do pai dele, o irmão dele, que era Esaú, tinha prometido que ia matar ele. E ele saiu fugido da casa do pai. E quando ele volta, ele diz: ai, 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 e agora? Só que o irmão dele já era um bando, já era muita gente. Aí então, ele vai de encontro ao irmão dele, temeroso do que poderia acontecer, mas ali os anjos do Senhor, eles vêm ao encontro de Jacó, quando Jacó resolve o seu conflito com o sogro dele. E aí tem uma chave bem legal, né? Resolver conflito com sogro, com sogra, é bem importante, viu? Amém? E aí quando ele libera esse perdão, libera essa situação com o sogro lá, então os anjos então vão ao encontro dele, e ali ele faz festa, porque ele vê os anjos e vê os anjos dançando. Imagina, gente, você ter uma visão como essa. Você imagina, você perceber que tem um Deus que é alegre, que envia os anjos para a sua volta estarem te cuidando, guardando e dançando na presença e na sua presença. Maravilhoso, não é? Mas então, nós participamos deste final de semana muito abençoado, retiro de distância, junto com a sede também, o campo de Voti. Nós estivemos lá com mais de 150 pessoas, né? Foi tremendo, né? Muita gente conseguiu dormir, muita gente não conseguiu dormir, amém? E essa é piada interna, né? Quem foi sabe, amém?
Então muita gente, né, desfrutou, porque alguns foram dormir no carro, ou, né, outros nem tanto, mas enfim. Mas tirando, né, essas questões de dormir ou não, a presença de Deus foi muito especial. Deus, Ele se manifestou no nosso meio, Deus, Ele curou, Deus, Ele fez muitas coisas. Deus, Ele libertou, Deus, Ele nos ensinou coisas preciosas, maravilhosas, para moldar e transformar a nossa vida. Esse retiro, ele teve um tema, foi o primeiro retiro da família que foi trabalhado um tema, e o nome, o tema desse retiro foi Desce a Casa do Oleiro, descendo a casa do oleiro. Mas, enfim, eu não estou muito afim de pregar, amém? E eu quero dar oportunidade para os irmãos que foram no retiro e quiserem compartilhar algo da parte de Deus e falar aos irmãos o que vivenciou, o que Deus trabalhou, o que Deus falou. Então, eu quero convidar, então, tem muita gente que foi, se ninguém subir aqui, meu Deus do céu, né? Então, pode subir, às vezes, né, fica mais fácil quando vem 2, 3, 4, vocês podem vir então, quem quer dar um testemunho, quer compartilhar algo aí, essa é uma grande oportunidade. Por que é bom testemunhar, gente? Porque a gente fala daquilo que Deus faz. E quando Deus faz algo na nossa vida, nós abrimos as portas para outras pessoas também viverem coisas como elas. Amém. Vem com família, retiro da família, vem com a família, né? Amém. Fica... A gente veio só para dar um apoio moral, porque ele Amém. Então tá. Então, Rodrigo, fica mais ou menos aqui no meio, por causa da câmera ali, tu vai sair. Boa noite a todos, graças e paz. O meu testemunho é que eu não queria ir no retiro. Desde o começo eu já disse lá em casa, eu não vou. E o pessoal dizendo, vai. Eu disse, não, eu não vou. E o maior empecilho que eu coloquei para não ir no retiro foi justamente a questão financeira. Deus tem trabalhado na minha vida cada vez mais na questão financeira. Porque são 4 pessoas, né? 4 pagantes, eu fazendo as contas, né? Todo preocupado, né? Eu disse, bom, no meu pensamento, eu digo, eu não vou, vai ser mais barato, eu vou ficar em casa de boa, eles vão, aproveitam, eles querem ir, estão loucos para ir, eu fico em casa, está tudo certo, né? Mas Deus foi trabalhando no passar do tempo, antes do retiro, até que eu fui meio intimado no ensaio aqui com o pessoal de terça-feira aí. Eu disse, bom, e agora? Daí chegamos em casa e a pressão começou, e agora tu vai, né? O pessoal falou do ensaio lá, coisa e tal, vai ter que ir. Eu digo, bom, agora eu vou. Eu disse, tá, eu vou. Mas eu fiz um pequeno desafio com Deus e eu acabei perdendo. Eu acabei perdendo esse pequeno desafio com Deus, mas estou muito feliz. Eu disse, na minha oração, eu disse, Senhor, eu não quero ir no... Tu sabes que o meu maior empecilho para ir nesse retiro é a questão financeira. E não que eu tenha o coração no dinheiro, mas eu tenho algumas coisas em mim que Deus tem trabalhado nos últimos tempos, né? Sobre essa questão do dinheiro. Eu disse, Senhor, eu não vou mexer... Se o Senhor tem algo para mim nesse retiro, eu vou. Mas eu não vou mexer um dedo para ir. E eles lá em casa, ninguém sabia disso. Eu falei para eles hoje. Eu disse, eu não vou mexer um dedo para ir nesse retiro. E, queridos, foi exatamente o que aconteceu. Eu apenas dirigi o nosso carro para irmos até lá. E quando eu cheguei para ela, alguns dias antes, né, eu disse para ela, e aí, como é que está a questão do pagamento, coisa e tal? E ela disse, está tudo pago, já está pago. E Deus falou para mim, e Deus me mostrou, olha, as finanças da tua casa do mês estão pagas, não deve nada para ninguém, graças a Deus, o retiro está pago. Eu não sei nem como foi pago esse retiro, para falar a verdade, nem quero saber. Eu nem quero saber. Queridos, eu literalmente perdi, eu não mexi um dedo. Eu não ofereci, para vocês terem uma ideia, eu não ofereci um cartão de hambúrguer para ninguém. Eles lá em casa, a tiazinha, a Michele, a Lívia, o Henrique, ofereceram para os nossos amigos, familiares, coisa e tal. Eu não ofereci para ninguém, nem para os meus colegas de trabalho, nem para meus amigos, pessoas que elas não convivem. E eu disse, eu não vou mexer um dedo para... Se é da tua vontade que eu vá. E era da vontade de Deus que eu fosse.
Perdão, estou meio nervoso. E Deus falou bastante com a gente, falou bastante como família, né? Nos deu uma nova direção, nos deu uma direção. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Logo que foi falado do retiro da família, eu e as crianças, a gente, vamos, porque a gente nunca foi num retiro como família. O Henrique nunca foi, o Henrique foi o primeiro retiro dele, da vida dele. Eu e a Lívia, a gente ia, quando tinha o retiro das mulheres, eu ia e ela ia junto comigo. Então eu disse, bom, o Henrique estava, a Lívia, né, adora o retiro, que nem eu. Daí eu disse, não, vamos. Daí o Rodrigo, porque eu não vou. Eu disse, problema teu. Tu não vai, eu vou. Eu não vou deixar de ir e de receber a bênção por causa de ti. Tu não quer, fica. E Deus foi trabalhando, né? Foi trabalhando na vida dele, foi trabalhando na minha vida também, né? E eu sou muito grata pelo tempo que a gente teve lá, né? Foi muito especial. E eu me emociono muito, porque quando a gente decidiu engravidar, Deus disse que os médicos disseram que nós não íamos poder ter filhos. E nós fizemos um propósito, eu e o Rodrigo e a igreja que a gente frequentava, algumas pessoas lá. Em um ano, Deus mudou o diagnóstico. Amém. E nós fomos para o Rio de Janeiro, na casa de uns amigos nossos, e eles conhecem, eles são parentes do Davi Sasser, que tem a música Marca da Promessa. E foi logo quando foi lançado o CD. E eles nos deram de presente um DVD, e eu escutei a música. E eu disse para Deus, aquela parte que diz que a gente tem a marca da promessa, né? E eu disse, Senhor, eu quero a marca da promessa. Eu quero ter filhos. E se eu tiver filhos, esses filhos serão teus. Amém. Eles serão consagrados e eles vão te servir, em nome de Jesus. Não deu uma semana, eu engravidei dessa menina linda, maravilhosa. Aleluia. Que veio do jeito que eu pedi. Porque assim, a minha família não tem ninguém de olho claro, né? Cabelo claro sim, mas olho claro não. E eu sempre dizia para Deus, ai Deus, eu queria uma filhinha, um filhinho de olho claro. E veio a minha filhinha de olho claro. E eu disse, e para mim é muito gratificante servir a Deus com ela, né, com o Rodrigo também, mas ver Deus trabalhando na vida dela, ver Ele trabalhando na vida do Henrique também, desde pequenininho, né? Porque daí depois dela a gente tentou, a médica disse, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que fazer um tratamento para o Henrique, mas não precisou. Quando ela achou que eu ia ter que fazer tratamento, eu já estava grávida dele. E ele também, né, do jeito que a gente sonhou, planejou, porque a gente sempre queria ter um menininho, né, que nos deixou de cabelo em pé, quando era pequenininho. Mas, para a honra e glória do Senhor, ele tem um coração voltado para Deus. Amém. E ele, né, ele é servo do Senhor. E é especial, né? E daí esse retiro Deus nos mostrou, né, que a gente estava no caminho certo. A gente veio conversando hoje dentro do carro. E a gente veio de uma outra igreja que a gente ficou 12 anos nessa igreja servindo lá. E Deus nos mostrou que era hora da gente vir para cá. E a gente ficou pensando, tá, mas por quê? E a gente tem a certeza que Deus nos trouxe para cá, porque Ele ainda tem muitas coisas para fazer na nossa vida. E Ele está usando cada um de vocês para trabalhar nas nossas vidas. Amém. E a gente é muito grato pelo acolhimento de vocês, né, por tudo que vocês representam nas nossas vidas. Amém. Amém. Boa noite. Como o pai e a mãe já falaram, foi o nosso primeiro retiro da família e para mim foi uma experiência completamente nova e foi muito legal. E uma das partes que mais me tocaram foi que foi muito centrado na família, né?
da parte dos filhos, na parte de como casal. E eu, como adolescente, eu acho muito legal porque a gente estava junto. Porque, às vezes, o pessoal acha que a gente, daqui a pouco, não tem maturidade suficiente para estar lá. E a gente estava lá escutando. E, querendo ou não, tem um versículo que diz que quando os fundamentos são destruídos, o que pode se fazer o justo. E, querendo ou não, a gente está ali, a gente escutou, a gente prestou atenção, absorveu coisas que, quando a gente tiver que constituir a nossa família, a gente vai levar e vai ter a nossa casa firmada na rocha. E eu gosto muito, né, que aqui é uma igreja que tem a visão centrada na família e que foca não só nos adultos, mas nos adolescentes, nas crianças, e que vocês possam continuar investindo nas crianças, nos adolescentes, porque é muito gratificante e é muito legal. Não é vocês, é nós, né? É nós. Amém. Deus abençoe. Eu quero frisar muito isso. Gente, vocês podem se aproximar, não tem problema? Não é vocês, não é eu, é nós. Cada um aqui é igreja. Cada um aqui faz parte desse ministério. Cada um aqui é um membro do corpo de Cristo. Então nunca se exclua do corpo. Você é o corpo. Você é parte desse corpo. Você é a igreja que faz as coisas acontecerem aqui também. Então todos nós fazemos parte dessa igreja que alcança famílias. Amém? Sônia. Boa noite. Eu quero começar com aquilo que o irmão falou. Quando tu decide, eu decidi, desde que eu escutei família, aliás, desde que eu comecei a escutar de retiro das mulheres, dos homens, da família, eu falei aqui para o meu noivo, disse, bora, vamos. E ele é, tipo, tímido, né? E ele disse, acho que da família a gente vai. De homem ele não quis ir, e questão financeira também. Eu disse, vamos. Das mulheres eu fui abençoada, mas da família eu não sabia como eu ia pagar, realmente. Mas o Senhor me abençoou muito, trabalho com vendas, e quem trabalha com vendas sabe que um dia paga o mês todo. Esse dia 22 de maio, que foi meu aniversário, eu fui abençoado com valor para o retiro. Com vendas, porque Deus, eu vim orando, eu olhava as contas e não fechava, eu dizia, meu Deus, e agora como é que vamos pagar isso? Como é que vamos pagar isso? Mas dia 22 no meu aniversário, o Senhor moveu pessoas assim, que me chamaram, quero isso, quero aquilo, e fechou o valor completo. Amém. O valor completo, que eu não tinha mesmo. Mas isso é financeiro, né? Que eu sempre tomo como um investimento na minha vida, na minha família. Tenho 27 anos e desde que eu entendi que família, se não é constituída naquela rocha, vai por água abaixo. Então, graças a Deus que eu entendi isso, e lá o retiro mexeu muito comigo, porque mulheres é difícil quando sai de um relacionamento abusivo, poder ser mais flexíveis e ser submissa ao marido era muito complicado para mim, porque eu tive que assumir um papel muito nova, com uma pequena, num país estranho, e eu tive que sair para frente. E quando eu conheci o Stefano, eu no retiro pude ver que eu sempre era a mulher a que saía na frente, e o pastor fez uma dinâmica lá que muitas vezes eu me sentia lá na frente,
mas não porque ele não tenha capacidade, porque eu tomei essas atitudes. Mas esse retiro me libertou. Amém. Me libertou muito, porque eu vinha falando com ele no carro e eu disse, meu Deus, e agora? Não te conheço. Acho que agora eu vou ter que ficar, né, submissa ao meu marido, né? Mas é um trabalho, não é para tipo assim, para ontem já que vai mudar, não. É um trabalho que nós mulheres, né, como foi ensinado, temos que ir mudando aos pouquinhos. Mas isso é muito importante. A questão também da família, além dele, eu e minha filha e o filho dele que mora em Gramado, a família da igreja. Tive muito contato com as pessoas que muitas vezes eu achava essa pessoa tão rancinça como me olha. Mas não se deixe levar pelas aparências. Aquela convivência que tu tem com teu irmão da igreja é muito bom, é maravilhoso. O que Deus proporciona para nós como igreja, como família, e esse ministério, essa igreja é família, né? Aí onde tu encontra tuas best, né? É maravilhoso. E para quem não foi, já fica o convite. Eu já estou pronta, né? Agora eu vou fazer um porquinho para a família do retiro da próxima família, né? Para não... Isso aí. Obrigada. Ele quer falar? Bom, que nem ela falou, eu estava sem rumo se a gente ia ou não ia, no caso da parte financeira. Até então que eu cheguei na sexta, sabe que nós íamos, mas não sabemos como nós ia pagar. Mas ela chegou na sexta e me falou que tinha conseguido uma venda boa, então a gente vai. De qualquer maneira a gente ia ir, não sabia como. Que nem o pastor aquela vez no Retiro dos Homens me convidou, eu não conseguia ir. Daí nesse da família eu prometi para ela e para o pequeno, a gente vai, de qualquer forma. Nós vamos dar um jeito, de todo jeitinho a gente vai ir. Mas foi desafiador, foi umas partes que o pastor tocou lá que me abriu mais ainda, que eu vinha ontem. Eu disse para ela, amanhã a gente vai estar cansado, vamos no culto de quarta. Quando o pastor falou, parece que foi que nem dar um bufetão na orelha. Eu olhei para ela e para o pequenininho, a gente vai no culto hoje à noite. Eu não quero outra igual a essa. Eu sei que muita gente não foi para o retiro. Perderam bastante aprendizado, foi um aprendizado enorme. Na próxima esperamos todos, né, pastor? Amém. Amém. Vamos fazer um retiro, talvez só da sede aqui, a base aqui distância, e vamos reunir todos. Amém. Amém. É pela fé, amém? Amém, gente. Glória a Deus. Mais alguma família? Boa noite. Eu vou ajudar o pastor, né? O pastor não quer pregar muito, eu vou vir Amém. falar. Obrigado, irmã. Aleluia. Bom, para começar, muita gente, quem estava lá, sabe, né? Que, enfim, estava tudo certo para a gente vir para o retiro, né? E a gente estava vindo junto com os irmãos ali que falaram antes, né? A família do Rodrigo. E simplesmente o nosso carro, no meio do caminho, apagou e não ligou mais e a bateria foi. E a gente ficou lá, né, num postinho lá que a gente parou. E eu tenho certeza que o retiro ele foi para toda a família, né, e todos foram muito abençoados. Mas eu sabia no meu coração que quem mais precisava do retiro era eu, na minha família. E quando a gente ficou lá preso no estacionamento lá,
E eu fiquei pensando, eu disse, Senhor, eu preciso desse retiro, o Senhor sabe que eu preciso. Porque o Senhor sabe como está a minha fé, o Senhor sabe qual é a minha necessidade. E eu pensei, por que eu não posso ir? E quando a gente ficou lá, eu fiquei orando, eu pensei, não, vai dar certo. Esse carro vai ligar, vai dar certo, a gente vai poder ir. E aí, eu me lembro que eu fui, né, fiquei parada ali. E aí, uma coisa bem louca que aconteceu, que me deu uma vontade de começar a louvar ali no estacionamento e dançar. E eu meio que fiquei assim, me balançando, né? Mas eu não fiz muito alarde, que eu pensei, eu vou assustar as pessoas, né? Eu vou assustar as pessoas, né? No estacionamento. Mas aí, enfim, graças a Deus, o Senhor mandou provisão, né? Apareceu um senhor do nada, né? Apareceu e ele disse, o meu carro estragou hoje e tal cara me ajudou. Peguem o cartão e liguem para ele. Meu pai ligou, ele trouxe uma bateria para nós. Conseguimos colocar, né? O Rodrigo, a família do Rodrigo ficou lá com nós, nos esperando. Demoramos um tempão, né? Mas conseguimos e chegamos, né, a tempo para o retiro. E, bom, a primeira coisa que me impactou foi a palavra do retiro, né? Principal, que é Jeremias 18:1, em seguida, né? E ali ele fala sobre o oleiro trabalhando. E quando ele diz que o vaso ele se quebrou na mão do oleiro, o oleiro não jogou o vaso fora. O oleiro refez o vaso de novo. E uma coisa que foi muito falada, né, é que o oleiro ele não desiste. Que o que surpreende não é o vaso quebrar, porque nós somos falhos, nós somos errados, nós vamos errar. E o vaso vai quebrar. Mas o que surpreende é que o oleiro ele insiste, ele continua. A gente, às vezes, pode ser muitos anos de fé, muitos e muitos, e a gente pode rachar, a gente pode quebrar, e Deus vai estar sempre pronto a nos moldar de novo, a continuar trabalhando, né? E isso, somente isso, já me impactou quando o pastor... na verdade, quem falou, acho que foi o apóstolo ou o pastor Jonas. Não me lembro agora. E aí, depois disso, né? Uma das coisas que eu vinha orando para o Senhor há muito tempo, antes do retiro já, é porque eu sentia que o meu amor estava muito fraco pelo Senhor, né? Porque é diferente a gente estar servindo na casa de Deus, a gente está vindo nos cultos, a gente está fazendo devocional, é diferente da gente estar amando. Não é porque a gente faz tudo isso que a gente está realmente amando, né? Porque a gente pode estar fazendo tudo isso por causa de um hábito, por causa de um compromisso, né? Porque já se tornou algo rotineiro. Eu vou na igreja todo domingo, toda quarta, todo sábado. Eu sirvo no ministério, mas não quer dizer que a gente está amando, de fato, né? E aí eu me lembro que o pastor Jonas falando, né? Ele falou muito sobre o mundo espiritual, falou sobre muitas coisas, que foi muito bênção, assim. Quando tu ouve ele falar, parece que tu nunca leu a Bíblia. É um negócio fora do comum. Mas ele falou de um versículo de Cânticos, que agora eu não vou me lembrar, mas ele disse, ele deu um exemplo, né? Ele falou que Deus, ele sente saudade. E aí o que ele disse foi a coisa que me quebrou no retiro, foi quando ele falou isso, né? Que Deus disse, eu tenho saudade de quando você era apaixonada por mim. E eu sei que é muito engraçado, talvez alguns vão pensar assim, mas é uma pessoa jovem, faz tão pouco tempo, né? Mas, assim, esse ano, graças a Deus, vai fazer 10 anos que eu estou na igreja, né? Só que o perigo de quando a gente tem muito tempo já de fé é que a gente se acostume com a presença de Deus. Então, às vezes, a gente só está acostumado, mas não é mais apaixonado. E eu creio que esse retiro, para mim, para minha vida, ele veio me mostrar isso, né? E não era algo que eu não sabia, porque eu já sabia que o meu amor estava fraco, que a minha paixão estava fraca, talvez, né, pelo Senhor. Mas quando ele disse isso, nesse versículo, né, ele disse, saudade quando você era apaixonada. Eu me quebrantei muito, porque eu pensei, e aí então eu me vi como aquele vaso, né? E eu me vi, eu já era um vaso, porque há muitos anos o Senhor já estava moldando, já tinha... Mas esse vaso rachou, então o Senhor precisou desfazer, e talvez agora está refazendo de novo.
Mas ele não desistiu de fazer esse vaso. Porque eu disse para o Senhor, Senhor, eu preciso desse retiro, se o Senhor tem misericórdia de mim, se o Senhor ainda quer trabalhar em mim, ainda me quer, vai me deixar ir nesse retiro. E ele me permitiu. E eu sou grata a ele por isso. Porque isso veio para renovar minha fé. E eu creio que, falando agora para os jovens principalmente, né, que a gente, por mais que é jovem, as pessoas olham e digam, não, os jovens têm toda a energia, os jovens têm toda a paixão. Os jovens também podem se acostumar, também podem cair na rotina, os jovens também podem se acostumar em vir no culto, se acostumar a louvar e perder o fogo, e perder o amor. E muitas pessoas estão na igreja há anos e já não amam mais Jesus. Só estão na igreja. E isso a gente tem que mudar. Porque a gente vem aqui, porque a gente tem que vir aqui porque a gente ama a palavra. Quanto tempo faz que a gente não ama a palavra? Talvez a gente só lê a palavra porque é um hábito, porque é o devocional, porque é a obrigação. Mas será que eu tenho prazer no tempo com Deus? Prazer na oração, prazer no louvor, prazer na leitura da palavra, prazer em estudar as Escrituras e não só passar, só vir no culto. Nunca é só um culto. É um culto ao teu Senhor, ao teu Salvador, ao teu Pai. Então, eu preciso vir com amor. Eu não posso vir de qualquer jeito. E eu acho que esse retiro ele veio para mim como um reacender desse amor no meu coração, né? De que não é pelas nossas forças, mas o Espírito Santo nos capacita a amar melhor e a fazer melhor, né? Então, quem não foi nesse retiro, vá nos próximos, vá no próximo da família, vá no próximo das mulheres, dos homens, né? Mas o retiro, ele é para nos fortalecer de uma forma que, às vezes, no culto, a gente não vai conseguir. Então, que a gente possa buscar esses momentos, e se a gente não pode ir no retiro, que a gente se retire na nossa casa. E se retire todo dia, pelo menos um momento de devocional, e naquele momento de devocional que a gente realmente se retire para desfrutar da presença de Deus, né? Não para cumprir uma agenda, mas para desfrutar daquilo que Deus tem para cada um de vocês, que eu tenho certeza que Ele tem algo para cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui. É isso aí. Amém. Amém, gente. Eu não vou dizer que eu não queria ir no retiro. Eu não ia ir no retiro. Eu não ia ir, gente. Inclusive, na quarta, o Wilson conversou comigo, colocou o teu nome ali. Eu disse, não coloquei. Já tinha conversado com a Gabi, já tinha programado no final de semana. E eu estava com o coração muito endurecido, assim, porque realmente, no fundo, eu sei o que era. Eu sei que Deus queria falar comigo e eu não queria ouvir. Essa é a verdade. E aí, aquele dia, o pastor me ligou, né? E quando o pastor me ligou, eu pensei, nossa, começou. Não tem como eu resistir. É minha culpa agora. É verdade. Eu não sei por que a gente faz isso, a gente faz essa queda de braço com Deus, sendo que sempre a gente vai perder. E foi muito benção, porque, inclusive, que nem eu disse para o pastor, eu não quero ir porque eu estou deslocado lá. Eu não vou estar com toda a minha família, situações assim, e talvez vai acontecer coisas lá com a família, e eu entendo que eu estava sendo muito egoísta da minha parte, porque, na verdade, eu tenho uma família, querendo ou não, né? Todos aqui são Amém. Da minha família. E eu entendi por que Deus queria, que eu fosse nesse retiro, porque Ele queria muito falar comigo. Ele fala em todo o tempo, não é que Ele não fale, mas de uma forma especial que eu pudesse estar aberto para isso. Porque quando a gente chegou lá na sexta-feira,
A gente estava numa conversa ali, eu, o Mike, o pessoal ali falando com a Gabi ali, falando sobre a nossa infância. E eu falei para eles que eu passei uma infância tão pobre, muitos aqui nem sabem o que é isso, e que aonde eu vivia, eu morava num lugar assim, e a nossa infância era tão pobre que a gente não tinha nem patente. Os mais antigos vão saber o que é isso aí. Mas a nossa pobreza era tanta. Porque nós estávamos falando sobre isso, porque hoje é diferente as coisas. Hoje, né, tem a facilidade. Eu mesmo dizendo, não sei há quantos anos eu não sei o que é fazer uma refeição sem um pedaço de carne, coisa que isso não acontecia na infância. E agora eu entendo que ali estava começando já o meu retiro, Deus conversando comigo. E sábado de manhã foi muito, Deus já começou falando desde a primeira palavra. Porque foi justamente nessa parte que Ele me trouxe, essa lembrança toda. Porque na minha infância foi o meu maior tempo de adversidade. Até tive tempo de adversidade na adolescência, mas a infância foi realmente complicado. A minha mãe me deu com 10 meses de idade. O meu pai eu não conheço nem por foto. A minha mãe eu conheci aos 24 anos, hoje ela já é morta, não tive nem contato com ela, não convivi com ela. Então foi um tempo assim realmente desafiador. E Deus me trouxe isso à mente. Porque nesse tempo, da forma como eu vivia, e eu sei como, mas eu tinha uma fé muito grande. Nossa, eu tinha uma fé, gente. Deus me trouxe à memória assim, coisas que eu pensava quando eu era pequeno. Eu entendia que eu morava numa cidade pequena, que é Lavras do Sul, e às vezes eu sentava na frente da minha casa, assim, mas pequenininho, criança pequena. Eu olhava ao redor, eu sabia que eu não ia ficar ali a minha vida toda. Eu sabia que eu ia viver coisas melhores. Eu sabia que aquela não ia ser a minha realidade. Eu tinha essa fé. Eu tinha isso para mim, quando criança. No maior momento de adversidade, eu tinha essa fé. E não é que hoje eu não tenha fé. Eu fui crescendo, fui me tornando adolescente, fui crescendo. Não é que hoje eu não tenha fé. Só que as coisas foram acontecendo, circunstâncias foram atingindo e coisas foram acontecendo. E algo foi se quebrando dentro de mim. E para mim, tudo que eu faço, tudo que eu ministro da palavra, tudo, eu tinha isso, que isso era para os outros. Eu não era merecedor disso. E Deus falou que não, tem muita coisa ainda para ser feita na tua vida. Amém. Isso que tu ensina para os outros, que tu prega para os outros, é para ti também. Deus deixou muito claro isso. Hoje a pastora Vivian falou que começa por nós. E foi nisso que Deus falou para mim, talvez as coisas não vai ser do jeito que tu quer, mas tem muita coisa para acontecer na tua vida ainda. Tem muita coisa para falar, gente, mas eu não consigo falar, mas eu queria, pelo menos, né, testemunhar sobre isso. Deus falou muito, Deus trouxe muitas coisas, muitas memórias, realmente trabalhou. Não, eu posso dizer, eu tô na fé desde 2009. Então faz o quê? Uns 16 anos. Mas foi um renovo. Amém. Foi um renovo. Amém. Uma virada de chave. Amém. Tá? Amém. Cada um vive uma experiência diferente, porque a vida de cada um é diferente. E Deus sabe a realidade e a necessidade de cada um. E se Deus chama, querido, não corra. Não corra contra, né? Mas corra a favor dele. Amém? Quem o Walter comentou, eu sabia que ele queria. Se tu sabe, né? Então não resista. Deixa Deus tratar. Amém? Porque Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, e Ele sabe todas as coisas que você precisa. Amém? E que nem você sabe. Mais alguém, queridos? Tô brincando.
Gente, sério, tá? Só 25 para mim, então, e 5 para ela. Não, gente, falando sério agora, tá? Coloca para nós ali Jeremias 18:2. Esse foi o tema, né? Dispõe-te e desce. Antes de eu ser pai, antes de eu ser filho, antes de eu ser um ministro, isso me tocou muito. Eu sou barro. Todos nós aqui somos barro, porque nós viemos do pó, né? E ao pó nós iremos voltar. Só que muitas vezes, amados, assim como o irmão Walter falou, eu achava, né? Eu pensava, o oleiro é Jesus. E é Ele que molda a cada um de nós aqui. Então, isso me trouxe uma introspecção de entender que, assim como o pastor falou, aqui na igreja nós somos todos iguais. Cada um com um dom e talento que Deus deu, mas tudo isso a serviço do reino de Deus. Nós que estamos aqui em cima, amados, nós não somos para ser, nós não estamos aqui para sermos exaltados, tá? Esse altar aqui, ele só está para que a gente fique um pouquinho mais alto, para que vocês possam ver quem está aqui. Porque todos nós, um dia, amados, nós vamos voltar ao pó da terra. E o dispõe-te e desce a casa do oleiro, isso é sinal de humildade. Assim como a Nath falou. Eu não sentia mais o primeiro amor, né? E eu precisei fazer isso, me dispor e descer. E o descer, amados, é a gente entender de onde nós viemos. E se nós estamos hoje, né? Onde nós estamos é graças ao Senhor Jesus. Porque foi Ele que pagou um alto preço. E o pastor falou hoje de manhã ainda, né? O barro, ele tem muita impureza. E se você não tirar aquela impureza daquele barro, o vaso ele vai se quebrar. E no momento que o vaso quebra, é o Senhor dizendo, não está completo. E nós só estaremos completos na volta de Jesus. E se formos aprovados por Ele, que Ele possa dizer, né, a cada um de nós, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Aí sim, aí eu e você estaremos sendo o quê? Vasos completos na mão do Senhor. Amém? Amém. Amém. Oi, gente. Eu não queria ir para o retiro diferente do meu pai, porque vir na igreja sem a minha irmã é difícil. Porque a gente está aqui desde que eu tenho 3 anos, e é sempre eu e ela. Então, era quem me dava xingão, eu ia lá pro pai contar, o pai, a Lari tá brigando no Ministério Infantil. E era assim, que a gente se zoava uma com a outra, ou qualquer coisa do tipo, mas a gente continuava junto. E quando ela parou de vir na igreja, enfim, estamos em oração, graças a Deus, Deus falou pra mim, agora é tu e teu pai. E como eu não queria ir no retiro, a única coisa que eu pensava, eu quero muito ir pra casa. Eu quero ir pra casa porque não tem por que eu estar aqui sem a minha irmã. Tipo, ela tá comigo, né? Desde que eu nasci. Então, pra mim, até sábado à noite, eu queria a minha casa. Mas sábado de noite começou que, em primeiro lugar, eu vi que tinha poucos adolescentes. E eu comecei a aclamar, comecei a orar para Deus que nos próximos retiros viessem mais adolescentes. E que quando a gente fala do primeiro amor, a gente não apenas fale, mas que a gente viva ele. Porque a gente fala, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ouvir falar no primeiro amor, mas que a gente viva ele. E eu tenho orado muito para que isso comece pelos adolescentes também. Então eu puxei a Daia, que, para quem não sabe, ela puxou muito minha orelha quando eu era pequena.
E ela me ajudou a me tornar uma pessoa muito melhor, porque eu era bem irritada. E, enfim, a gente fez uma rodinha e a gente começou a orar pelos adolescentes, porque nós somos a geração de hoje, né? E se a gente não frutificar, se a gente... Enfim, se a gente não levar o evangelho para as crianças, para as próximas gerações, enfim, para os outros adolescentes, o que há de ser da próxima geração? Então a gente orou, e depois disso, Jesus só me tocou muito, muito, muito mais. Porque ele me respondeu que, mesmo assim, a minha irmã, eu ainda tenho minha família em Cristo, ainda tenho pessoas que me ajudaram, como a Jéssica, falou, não, tu vai sim, eu sei que tu vai. Eu falei, não vou nada, não quero. E aí meu pai mandou mensagem, ô Gabi, nós vamos pro retiro. Hã? Tava no meio da aula, hã? Não quero no retiro. Daí eu falei, pai, tô sem reação ali. Eu reajo por ti, coloquei nosso nome na lista. Foi, né? E, enfim, e sábado foi muito bom para mim, porque mesmo eu servindo, Jesus me tocou. Mesmo, enfim, os guris me chamaram para ajudar a cantar, e eu falei, não, ajudo sim. Eu não conseguia cantar, eu não parava de chorar. Porque quando Deus ele nos toca, eu simplesmente não sei o que fazer, porque a gente clama, quebra esse vaso, né? Quebra e me molda. A gente cantou lapidação, que ele lapide o meu coração, que se precisar ele quebra-me, ele monta-me de novo. E o Pai sempre me ensinou que as minhas palavras têm poder. E o mundo espiritual, ele é real. Só que, tipo, como eu ouço isso todo dia do meu pai, todo dia eu ganho aula, era algo, tá, meu pai está dizendo isso de novo, né? De novo, de novo, de novo, de novo. E quando o pastor Jonas pregou, abriu totalmente minha mente, porque ele pregou sobre quando a casa ela é habitada por Deus, ela é arrumada, e aí ela se torna vazia de novo. É aí que mais 7 demônios, espíritos, vêm, e o que é mais difícil ainda, porque aí se tornam 8 espíritos. E está escrito, né, que a gente, inclusive eu fui ler enquanto a gente estava voltando para casa, estava eu e Big acordado, quem sabe o Big é o líder Michael, e eu falei, tu viu que está escrito na Bíblia 3 vezes essa parábola do menino endemoniado? Aí. E aí ele falou, sim, tem Marcos, tem Lucas e tem Mateus. E eu fui ler, e tinha uma que dizia, só é possível expulsar esse demônio, esse espírito, com oração e jejum. Porque os discípulos eles perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar ele? Porque precisa de jejum e de oração. Então, aprendi muito, quanto com o pastor Jonas, quanto com todos os outros pastores, né? E eu quero muito ser e aprender a ser uma pessoa melhor e ser uma cristã parecida com o pastor Jonas, porque a convicção que aquele homem tem é incrível. Quando ele fala, quando ele prega, dá para ver o amor de Jesus através dos olhos dele. Porque ele prega e realmente, como a líder Nath diz, a gente parece que nunca leu a Bíblia, porque ele sabe muito. Então, que a gente não deixe que esse amor esfrie, que a gente consiga levar esse evangelho, que a gente arrume as casas e que a gente deixe que Jesus habite nelas. Para que quando vinham os espíritos, a gente consiga expulsar, que a gente consiga, porque a gente tem poder com Deus com isso. Amém? E era só isso mesmo. Amém. Não vou convidar mais o pastor Jonas para o retiro. Eu fiquei brabo. Tô brincando. O pastor Jonas é uma bênção, um homem de Deus, e ele não tem como comparar. A vida dele é isso, no sentido de que ele estuda dia e noite, né? Ele hoje dá aula de teologia, enfim, a vida dele, ele é um livro. Para vocês terem uma ideia, gente, ele tem uma biblioteca de mais de 1000 livros em casa, né? E lê, enfim, né? Então, eu invejo, uma inveja santa também. Mas não adianta, né? Não, cada um tem que ser quem é. Amém? Amém.
Então não vou dar mais espaço para mais ninguém, porque as horas avançam. Mas eu quero ler, então, sobre o texto que impactou esses irmãos e irmãs, e muitos que foram não testemunharam, mas eu tenho certeza também que suas vidas foram tocadas. E uma coisa que me chamou muita atenção, pode pôr o texto lá de Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1, e se vocês perceberam e vocês notaram isso, vocês viram aqui jovens e adolescentes falando, sim ou não? Sim. Retiro da família é isso, gente. E a gente acha que é só o pai ou só a mãe que precisa, que está faltando Jesus, ou que está passando por tribulação. A gente acha que é só o pai ou a mãe que está com dificuldade, que não está entendendo as coisas, que não sei o que, que não sei aonde. Gente, está aqui a prova de que cada um na família, na sua individualidade, tem as suas necessidades. E cada um precisa de Jesus. Amém? Não negligencie a herança que o Senhor te deu e está dentro do teu lar. E que talvez está precisando tanto de Jesus, e você está tão ocupado olhando para os seus problemas, para as suas mazelas, para as suas dores, e está esquecendo daquele que está do teu lado, e que está se perdendo. Não está encontrando Jesus, não está vendo Jesus. Amém? A palavra que nós recebemos e foi trabalhada foi essa aqui, queridos. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, pode continuar. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó João, Pedro, Tiago, Maria, Jezabel já. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó filhos do Senhor. Nós somos o barro na mão do oleiro. E a gente às vezes foca muito na questão do vaso. O vaso pronto, o vaso bonito, né? O vaso já pintado, o vaso na prateleira, o vaso com as flores. O vaso pronto, a gente foca na vida pronta, a gente foca nos resultados, a gente foca nos desejos, na satisfação e de como a gente quer que a nossa vida seja. Só que quando nós chegarmos em um momento de uma realização, a gente vai parar e vai pensar, tá, e agora? Eu vou para lá. Nós somos o barro, queridos. E constantemente Deus ele está fazendo um vaso novo. Porque assim como foi dito, né, e foi ministrado lá, existem arestas, existem impurezas nesse barro, e que hoje pode estar limpinho, e você faz um vaso novo, lindo e maravilhoso, mas amanhã isso pode se rachar, porque alguma coisa pode adentrar, alguma coisa pode acontecer, e como a Nath falou, né, esfriou o meu amor. Como a Gabi comentou, puxa, mas tal coisa agora aconteceu na minha família, não quero saber de Jesus, não quero ir nesse retiro, eu não quero ouvir nada. E a gente vai pegando elementos, acontecimentos, circunstâncias da nossa vida, e a gente vai dizendo que a culpa é do Senhor. Não, querido. O Senhor, Ele nos convida. E Ele disse, desce à casa do oleiro. Ele nos convida a vir à casa do Senhor, ao lugar onde o Senhor, Ele trabalha, ao lugar onde o Senhor, Ele está. E Ele diz assim, e observa, olha o que o oleiro faz. E foi trabalhado essa questão, e achei muito interessante quando o pastor Jonas ele disse, que quando ele diz, olha o que Deus está fazendo, ele não disse, fala, ele não disse, reclama, ele não disse, murmura, ele não disse, fofoca, não, ele disse, olha.
olha, observa o que Deus está fazendo. Talvez Deus está fazendo algo na sua vida, mas porque você fala tanto, você não está conseguindo ouvir o Senhor. Porque você não está prestando atenção, você não consegue perceber a obra que Deus está realizando na sua vida. Porque você não está conseguindo enxergar, você não está conseguindo ver o quê? As impurezas que estão na sua vida. E por isso, o Senhor pega o barro, Ele faz um vaso, mas eu quero isso, Deus. Meu irmão disse, eu não vou mover um dedo. Aí Deus pega o barro, tá bom, então vamos fazer aqui. E aí Ele faz o vaso. E aí o que acontece? Quem é que quebra o vaso? É Deus? Não, o vaso quebra sozinho. A gente se quebra na vida. A gente se arrebenta na vida por causa das coisas que não deveriam estar no nosso barro. E aí Deus, por misericórdia, bondade, fidelidade e pela sua graça, porque somos filhos de um Deus que ama, Ele pega aquele barro, pega de novo e junta tudo e faz de novo. Mas eu pergunto uma coisa para você, irmão e irmã, dá para fazer um vaso com barro duro? Não dá. O que vai ter que colocar nesse barro para ele ser de novo trabalhado? A água. E a água, ela representa o quê? A palavra de Deus. Representa a presença de Deus, representa as instruções do Senhor, o direcionamento de Deus para a nossa vida. Se o seu barro está duro, amado, deixa a palavra descer, deixa a água do Senhor adentrar seu coração, a sua vida, se permita. A gente viu que muitos irmãos aqui não estavam querendo se permitir, né? Aí alguém ligou, o pastor ligou, né? A gente sabe o que Deus pode fazer quando a gente desce a casa do oleiro. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas eu sei o que Deus pode fazer na tua vida. Mas para isso você tem que descer a casa do oleiro. Para isso você precisa ouvir o Senhor, porque o texto começa dizendo assim: e veio a palavra de Deus a Jeremias, e ele diz: desponte, tenha disposição. Quem não tem disposição não transforma a sua vida. Por quê? Porque não quer buscar algo novo, quer ficar do mesmo jeito, sofrendo as mesmas coisas e quer ficar lamentando os problemas que tem. Já deixa para Jeremias, que já escreveu o livro de lamentação, não precisa escrever o teu. Amém? Queridos, nós temos uma vida só. E quando hoje pela manhã, conversando com o pastor Jonas antes de ministrar, e ele me falou algo, virou uma chave dentro de mim. Deus não é carrasco. Deus não é maldoso. Deus não é mau. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus... É sério, gente. O pessoal lá no retiro, eu toquei carrom. Você viu que eu toquei carrom no retiro? Toquei bateria. Bem mal, né? Mas toquei, né? É. Não, isso aí não. E aí me disseram assim: ah, pastor, agora só falta dançar. É verdade. Corta essa parte na filmagem. Né? Porque, gente, a presença do Senhor, tu não precisa ter vergonha. O rei Davi, eles trazendo a arca de volta para Jerusalém, e ele vinha à frente, e ele vinha saltando, dançando, cantando e pulando, se alegrando na presença do Senhor. E a abençoada da mulher dele disse assim: e o que tu está fazendo, te mostrando para as outras? Eu estou falando na linguagem popular, tá? Mas foi isso que ela disse. Foi isso que ela disse. E sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela era esposa de Davi. Ela nunca teve filho.
porque criticou o homem de Deus dançar para Deus. Se o teu marido quer dançar para o Senhor, amada, deixa dançar. Tá? Amém? Deixa dançar. Em outros lugares tu puxa a mão do Senhor, trava, não, aqui não. Para o Senhor nós dança, agora, né? Amém? Querido, se você tem vergonha, se você é inibido para alguma coisa, não seja para o Senhor. Seja verdadeiro, seja sincero. A gente viu testemunhos aqui, e eu fico feliz que essas meninas aqui, novas, têm visto e têm ouvido o Senhor, e têm percebido que o Senhor é o valor maior. Se elas, que são novas, já entenderam isso, por que você vai continuar? Com quantos anos de vida você já tem? Já viu tantas coisas, você já viu? Já foi quebrado 1000 vezes, tentou 1000 coisas e nada deu certo. Tenta uma coisa que funciona, que se chama Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, queridos?